CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Bom dia, Terço. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma decisão que era aguardada pelo meio político. Muita gente aguardava o PSDB de Mato Grosso do Sul divulgar, afinal de contas, quem é que o PSDB vai apoiar na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E ontem à noite eu conversei com o presidente regional do partido, deputado estadual Beto Pereira, ele me confirmou e hoje a imprensa toda já deu. E ontem à tarde, ainda assim que foi tomada a decisão, nós demos a notícia aqui na CBN em primeira mão. Que o deputado estadual Paulo Correia é o nome do partido para a disputa. Não é que ele será o presidente já de imediato, tem uma disputa aí. Como é que você avalia isso? Logicamente que se esperava, já tinha aí um desenho do PSDB, né? Apesar de uma discussãozinha interna ali, que Paulo Correia seria... O Nevão de Matos não gostou muito, né? O que acontece, e é relevante a gente considerar, quando se faz avaliação sobre quem seria o ideal presidente, o que se tem analisado é tempo de casa. Os dois são compatíveis com o tempo de mandato, né? E, logicamente, que um precisa abrir mão. E é difícil, até porque existe aí a vaidade pessoal que fala muito alto. Sim. Num histórico de vida legislativa dentro da Assembleia... E ninguém gosta de perder, né? Não, importante o cara agregar o currículo, por quê? A gente sabe que o Brasil tem esse péssimo hábito de todo mundo que foi continuar sendo, né? Então, não é ex-presidente. Então, sempre quem foi presidente da Assembleia, quando encontra, ô presidente, não é? E isso, na vaidade pessoal, tem muito em conta. Pesa bastante. E, logicamente, Otávio, que todos querem manejar, dirigir um órgão daquele com um orçamento altíssimo, uma importância política relevante, que, se bem trabalhado, pode ter, sem dúvida nenhuma, agregar valores pessoais à posição política do presidente. Então, por isso essa briga toda. Não é tanto pensando no Estado, mas pensando no seu próprio interesse político. Certeza, isso aí é evidente. Paulo Correia conseguiu, apesar dessa pequena discussão, e agora, como você bem disse, abre-se aí um caminho que precisa ser organizado, asfaltado, né? Porque muita gente está querendo, existem blocos sendo montados na paralela. O Capitão Contar mostrou as asinhas aí, falou que quer, que estava interessado, tá, mas não sei qual é a base que teria o Capitão Contar para entrar nessa disputa. Eu acredito que para a abertura de discussão caberia, mas muito difícil que ele consiga apoio, principalmente considerando esses experientes que lá estão. Eu conversei com o Coronel Davi aqui, deputado estadual eleito, e ele disse que o PSL está nessa briga, nessa disputa, ou pela presidência ou por um cargo na mesa. Ele também foi mais genérico, né? Até porque a gente tem que lembrar que tem cargo de sobra, né? Dá para agradar todo mundo, primeiro até o presidente, primeira vice, segunda vice, terceiro vice, depois primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, e aí presidente de comissões. Fica difícil montar duas chapas, né? Exatamente, vai ocupar todo mundo. E é interessante lembrar que o segundo cargo importante da Assembleia Legislativa é o presidente da primeira comissão, Comissão de Justiça, Legislação e Justiça, que é quem comanda todos os projetos que vão para a Assembleia. É o segundo cargo mais importante. É outra briga. E daqui a pouco, então, essa negociação vai passar necessariamente por todos esses pontos. Bom, e o governador? O que é que disse o governador? Eu estive olhando assim, o governador ele disse que quer o comando, mas não disse exatamente que tem que ser o PSDB, não. Não disse. Ele, aliás, a informação é que ele não disse que seria necessariamente o PSDB. O que ele quer é fazer uma conformação partidária, porque já tem 13 em teste acompanhando, ele quer aumentar esse bloco partidário e, sem dúvida nenhuma, para Reinaldo, se essa acomodação de maioria absoluta na Assembleia passar por um outro nome que não seja PSDB, ele vai. Porque ao governador interessa ter maioria na Assembleia, porque isso facilita a vida dele nos próximos 4 anos. Aliás, de 2 em 2 na Assembleia. Mas tanto faz, viu, Terço? Vamos fazer uma avaliação do que aconteceu nos últimos 4 anos? Quem comandou a Assembleia? Sim, o MDB. E o governador não teve nenhum problema na Assembleia. O governador não é que ele mandou na Assembleia, não é isso. Mas ele não enfrentou nenhum problema. Mas havia, nesse tempo, eu concordo com você, havia um ajuste e nós podemos dizer que o MDB estava muito mais PSDB do que se possa esperar na gestão Nunca esteve anterior. tão tucano o MDB, Exatamente, né? Nunca teve um bico tão grande.
Então, agora, o que acontece? Representação mínima do MDB. Se você pegar o reflexo disso, a própria eleição. Sim. Júnior Mock foi candidato pelo MDB, mas foi um candidato que compadre, né? Exatamente. Foi um candidato só para uma acomodação, Parece, sabendo já. Ficou bem claro, tanto que ele ficou em terceiro lugar, né? Uma votação muito aquém daquilo que... pouco importava, né? Chegou a esse ponto. Parece que pouco importava mesmo. Quem mais perdeu, a gente sabe nessa eleição, a gente ouve dizer que quem mais perdeu nesse processo todo foi o próprio Júnior Mock. Exatamente. Que tinha uma eleição assegurada para a reeleição, né? Do MDB. A política dele teve que ser reestudada a partir de agora, porque não adianta, político sem mandato não Como tem é que é? Nem o vento bate nas costas? Exatamente. Acaba toda aquela situação. Então precisa ter um mandato, qualquer que seja, para poder continuar aí na lide política, senão vamos aguardar e trazer informações. Ontem a gente viu também um show, mais um espetáculo, não pode mais falar que o STF é uma decepção da cadeia. Você viu ontem? Um cidadão reclamou para o Lewandowski dentro do avião, disse que o STF era uma vergonha, acabou sendo detido pela Polícia Federal a mando do ministro Lewandowski. Que absurdo! Olha, nós temos que ponderar isso sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, um ministro do Supremo é uma autoridade de alto nível no Estado brasileiro. Quer gostemos, quer não, constitucionalmente é uma autoridade e precisa ser respeitada. Então, em qualquer lugar que vá, e nós já vimos quantos ataques contra Gilmar Mendes, até fora do Brasil. Lá em Portugal. Não é? Então, em qualquer lugar que vá, o brasileiro, nós temos que ter noção de que existem limites para esse tipo de abordagem. Eu dizer que eu não concordo com o que o Supremo está fazendo é uma abordagem extremamente aceitável. Agora, eu chegar para o ministro do Supremo e dizer a ele que é uma vergonha os que lá estão e o que estão fazendo, eu estou atacando a pessoa do ministro. A partir desse momento, o ministro tem a obrigação de reagir, tem obrigação de reagir. Aí uma informação importante para você que está acompanhando a programação da CBN, Tércio Albuquerque. Por que tem obrigação de reagir? Porque ele representa uma instituição que pior que esteja neste momento a imagem dela, ele pode reagir. É a Suprema Corte Constitucional Brasileira que tem a última palavra em direito constitucional sobre qualquer assunto. Isso deu o que falar ontem, Tércio. Claro. Agora, obviamente, que a gente tem assistido muitos exageros por parte de cada um dos comuns do povo com relação às autoridades. Por quê? Naquela ótica de que eu tenho liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela tem limites. E aí é um princípio geral do direito, não é? O seu direito começa quando o meu termina, ou a sua obrigação também, e aí eu não posso ultrapassar essa linha, é uma linha tênue. Então eu tenho que saber exatamente como me comportar. Eu tenho que manifestar a minha insatisfação, sim, mas quando, onde e como. Isso é importante que a gente tenha muito claro. E aí seria a mesma coisa, e pior ainda, como nós já vimos, mas sem essa reação, quanta gente gritando contra o Temer, não é? Quanta gente gritando contra a autoridade maior do Executivo Nacional, que também poderia gerar esse tipo de situação. Mas eu achei que ali foi uma forma muito assintosa, pegou o ministro de uma maneira vexatória. Sim, e ele, se não reagisse, o Supremo, se não está bem, ficaria muito pior. Então, foi uma reação rápida, né? Ele só acalmou ali porque o avião precisava decolar, porque se fosse uma outra situação, ele teria atrapalhado. E aí fomos para a votação do pedido de habeas corpus do Lula lá. Lula sai ou Lula preso? Lula continua preso, porque essa alternativa apresentada agora, se não me engano, é o 8º ou 9º pedido de habeas corpus em favor do Lula, usa como tese, que não é jurídica, que Moro decidiu politicamente, porque, olha só, agora é um candidato a ministro do governo Bolsonaro. Que para não deixar a história virar história, é importante que os nossos ouvintes entendam. Bolsonaro, quando convidou Moro, foi agora próximo, já depois de eleito. Antes, uma conversa informal. Quando Moro decidiu, Bolsonaro sequer era candidato. Mas vamos a uma coisa mais importante que isso. Moro deu uma decisão contra Lula, essa decisão foi revista, não foi só confirmada, foi revista pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Que confirmou. Não, aumentou a pena. É verdade. Revisou de 9 para 12, né? Entendeu? Então, o que acontece? 9 anos para 12 anos.
Não, aumentou uns meses, lá 6 meses, algumas coisas assim. Então, o que é importante? Houve uma revisão da decisão de Moro, então vamos analisar hipoteticamente de que Moro tivesse uma decisão política, houve uma revisão da decisão em grau de recurso. E mais, a outra instância recursal, Superior Tribunal de Justiça, reviu, última instância recursal, Supremo também. Então, se havia uma pressão política em tese para Moro naquele momento, ela também foi transmitida a todas as instâncias. Em cadeia. Então, o que não é o caso, né? Não vai acontecer, infelizmente, mais uma vez, recurso de Lula vai para a gaveta e ele continua, por esse motivo, vai continuar preso. Sérgio Albuquerque, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Campo Grande. É sempre um prazer. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.